O mistério esquenta para o clássico e o vice de futebol Antônio Brum quase que escala um atacante para o jogo do final de semana. Nós vamos falar sobre a união da dupla Grenal contra o regulamento do Campeonato Brasileiro e a arbitragem está definida para o confronto. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, vai na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% de bônus em cima do primeiro depósito e os teus jogos ficam muito mais interessantes, KTO.com, onde a diversão acontece, é a nossa casa de apostas, é a tua casa de apostas, vai lá e joga com responsabilidade. Eu quero falar com você sobre os mistérios, afinal de contas os mistérios só aumentam, esquentam para o clássico do próximo domingo, às 6 horas da tarde, lá no estádio Beira-Rio. Os rumores sobre uma saída de Cristaldo do time e também do Everton Galdino estão ganhando contornos, tá? Os trabalhos, eles estão fechados a partir de agora, a gente não tá vendo mais o Renato conversar, trabalhar lá no CT, mas esses rumores que chegam do Grêmio de que o Renato vai tirar o Galdino e o Cristaldo estão cada vez mais fortes. Automaticamente significa dizer que o Pavão e o Duqueiroz são titulares no clássico. A dúvida forte, e esse talvez seja o maior mistério pelo lado do Grêmio, é o comando de ataque, é como o Grêmio vai utilizar o Diego Costa. E sobre isso, o Antônio Brum, vice de futebol gremista, fez uma sinalização muito importante em entrevista à Rádio Gaúcha. Para a ideia do Antônio Brum, colocada no ar, tá? Para a ideia dele, o Diego Costa é reserva. Abre aspas para o vice de futebol do Grêmio. Diego Costa chegou bem fisicamente e é um cara que se cuida. Estava trabalhando, ele deixou claro que gostaria de fazer uma mini pré-temporada. Estamos sentindo ele no dia a dia e não tem ainda como afirmar. Para começar o jogo, provavelmente não. Mas não tenho como dizer. É o Renato que sentirá a hora certa de utilizar. Não podemos arriscar uma precipitação, mesmo sendo um Grenal. Fecha aspas para Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, falando sobre a utilização do Diego Costa. Aqui, praticamente, ele escala o João Pedro Galvão. O Antônio Brum praticamente escala o João Pedro Galvão. E por que eu digo isso? Se não jogar o Diego Costa, o Grêmio jogará com o Galvão. O Grêmio não vai sem centroavante, tá? Essa é uma ideia muito bem estabelecida no bastidor gremista. Anderson Daronco será o árbitro do clássico 441. Será a 9ª partida de Grenal apitada por Anderson Daronco ao longo da sua carreira. Para aqueles que gostam dos números, Daronco apitou 4 vitórias do Grêmio, apitou 1 resultado positivo para o Internacional, 1 vitória colorada e tem ainda 3 empates no seu cartel de jogos entre Grêmio e Internacional. Por falar em arbitragem, há uma união dos dois clubes, Grêmio e Inter, em torno da arbitragem. E é quase que uma união contra o regulamento do Campeonato Gaúcho, que, diga-se de passagem, é um regulamento ruim, um regulamento que prejudica um jogo desse tamanho como o clássico. O regulamento não permite a utilização de VAR em nenhum jogo da primeira fase, diferente do que foi no ano passado, onde os clubes, e o regulamento previa isso, poderiam pagar a utilização da arbitragem de vídeo. Grêmio e Inter querem VAR para o final de semana. Grêmio e Inter estão unidos contra o regulamento e estão argumentando o seguinte para a federação: olha, nosso jogo não vale nada para efeito de classificação, para efeito de rebaixamento, o nosso jogo é nosso, vale a rivalidade e nós queremos pagar a arbitragem de vídeo. Vai depender da resposta dos clubes do interior, tá? Mas pelo que a gente está sentindo, e de acordo com as informações de pessoas especializadas em arbitragem, e aqui eu cito o Jory Vasconcelos, da Rádio Gaúcha, a possibilidade ela é muito baixa de que venha a ter o VAR no jogo já do domingo, tá? É remota, remotíssima a possibilidade, mas há uma união dos clubes, admitida inclusive pelo Antônio Brum nessa entrevista gaúcha. A gente vai ter que aguardar aí as próximas horas, mas repito, não é a tendência a liberação do VAR para o confronto lá no estádio Beira-Rio. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, é preciso falar que a Federação Gaúcha de Futebol mudou o horário do jogo entre São Luís de Ijuí e Grêmio na próxima semana. Este confronto
vale a decisão, a taça da Recopa Gaúcha. A partida, que está marcada para a próxima quarta-feira, ocorrerá às 7h30 da noite e não mais às 8 horas. Isso gerou uma pequena revolta em alguns torcedores lá de Ijuí. Eu recebi pelo menos várias mensagens de pessoas de Ijuí que reclamaram do horário, é mais cedo, fica mais difícil de ir no estádio. Os caras já não sabem se o Grêmio vai com um time quente ou não vai, enfim. Mas a federação argumenta que há uma solicitação da detentora dos direitos de transmissão. Há uma dúvida, repito, se o Grêmio vai com os titulares para este enfrentamento que vale troféu, mas o fato é que mudou o horário. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. Mais cedo nós fizemos um conteúdo falando sobre Jardiel. Lembram dele? Artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele está muito próximo de resolver o seu problema com o Grêmio e ficar à disposição. Naquele conteúdo eu falei um pouco mais sobre isso e sobre a renovação do seu contrato. A gente se vê. Tchau, tchau.